como a gente pode pensar biblicamente sobre a guerra? Fica até o fim no vídeo que a gente vai tentar responder essa pergunta. Salve galera! Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos de Guerra Civil. Essa é uma das maiores produções da A24 até o momento. Um filme que infelizmente eu perdi a oportunidade de ver no cinema, mas é porque a minha história com o filme, que talvez seja a sua história também, é de que quando eu vi o trailer e o título do filme, assim, tipo Guerra Civil e etc, né, eu já achei que tinha a ver com a Guerra Civil que aconteceu nos Estados Unidos, que era um filme mais de guerra, mais histórico, assim, etc. E não me empolguei muito com a ideia. Não que eu não assista esse tipo de filme, mas não é um dos meus gêneros favoritos também. Então não me empolguei nem liguei. Mas aí, só então, né, recentemente, que eu fui descobrir que o filme ele é um lançamento da A24, que já é um negócio que já ligou um sinal de alerta pra mim. Falei, opa, um filme da A24 que eu não fiquei sabendo? E aí, um outro ponto de alerta pra mim foi a personagem da Cailee Spaeny no filme. Né, que é uma atriz que, eu não sei o que aconteceu, mas ela tem me encantado de maneiras indescritíveis, né? Não sei porquê, mas eu me apaixonei por essa personagem. Tô quase colocando a foto dela de papel de parede no meu celular. Não sei se porque ela é a protagonista do filme Alien Romulus, que é um filme que eu gostei bastante, por sinal, ou se também porque ela é uma personagem jogável no jogo Dead by Daylight, que é o meu jogo favorito no momento. Mas então esses fatores somados me incentivaram mais uma vez a dar uma chance para esse filme e assistir, e valeu muito a pena. Então essa daqui vai ser uma análise com spoilers, embora esse é aquele filme que você se pergunta, isso faz alguma diferença? Porque o enredo do filme basicamente é um grupo de fotógrafos de guerra que querem entrevistar o presidente ali no meio dessa guerra, antes, né, que o lado rival ali tire a vida do presidente. Aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer no final do filme? É claro que talvez você possa falar pra mim assim, mas ali do grupo principal eu não sei quem vai perder a vida e etc. Eu sei que alguém vai perder a vida, mas quem? Eu não sei. E é claro, esse tipo de spoilers eu não vou dar aqui no vídeo, mas no geral não tem nada também que eu necessite esconder de você necessariamente. O filme, ele é uma grande experiência que você precisa presenciar, né? E não só ouvir falar sobre. E aí o filme aqui também, eu falarei sobre o filme, é claro, eu trarei algumas considerações rápidas sobre o filme, já que já tem um tempo que ele saiu, e trarei algumas aplicações teológicas, né? Embora eu não vou trazer um tratado teológico exaustivo sobre como que a Bíblia é a visão da Bíblia sobre a guerra, não é esse o ponto, mas é como que nós podemos pensar a guerra a partir da Bíblia. Eu já te convido, então, a chegar comigo e bora falar de Guerra Civil. God bless America. Bom, esse filme, ele é um filme, então, dessas road trips ou road movies, né, que é um filme de viagem, basicamente, em que eles vão estar ali um grupo de 4 pessoas no carro, dirigindo, tentando alcançar o objetivo final deles, e aí no meio do caminho eles vão parando por diversos pontos ali, e cada situação vai ter uma situação específica que vai causar um efeito específico e etc. Mas ele é um filme muito incrível justamente porque ele é um filme que ele não é um filme de guerra, né? Ele é um filme sobre esses fotógrafos de guerra, né? E ele é um filme que ele consegue justamente te trazer essa tensão, porque esses fotógrafos, eles estão no meio da guerra, eles estão no meio de tiroteios ali, e você consegue sentir o peso dessas cenas, você fica tenso com os personagens. Isso é um ponto muito positivo do filme pra mim, porque a gente vê alguns jornalistas mais veteranos ali que já estão numa fase ali bem desesperançosa, bem apática, bem sem vida e etc. E eles são assim no dia a dia, mas no momento da guerra, no meio do tiroteio, eles, obviamente, como ser humano normal, eles têm sensações, eles têm emoções, que é o que a gente espera de ser humano normal. Coisa diferente do que acontece, por exemplo, no Long Legs, né, um dos filmes que eu já comentei aqui no canal, em que eu menciono no vídeo ali que a protagonista, ela também é uma protagonista apática lá, por conta dos seus motivos, das suas razões ali, mas que existem certas situações ali que a gente espera que ela demonstre, que ela esboce minimamente uma reação, uma sensação, e a gente não vê isso da personagem. E aqui não, por mais que a gente tenha personagens apáticos, ainda assim na hora da guerra todos ficam tensos, todos sentem a tensão do momento, e a gente sente junto. Então não é à toa que o som do filme ele é muito bem utilizado. Eu infelizmente não consegui ter essa experiência no cinema, mas ainda assim o meu fonezinho do computador aqui não deixou a desejar. Eu quase fiquei bem surdo ali com o som bem alto, né? Foi até engraçado porque eu tava esperando uma pizza chegar, fiquei dividido. Será que eu abaixo aqui o volume para ouvir a pizza chegar, ou será que eu continuo aqui imerso no filme ali, porque tava uma experiência bem gostosa e bem tensa mesmo. Esse som de guerra dos tiros, das bombas, até mesmo o silêncio é usado ali muito bem. Mas sabe um som que me agrada bastante, que eu amo de ouvir? É o som de você clicando no botão do like, né? E no botãozinho de inscrever-se aqui. É um som que, nossa, me agrada muito. É música aos meus ouvidos, né? Então você tá esperando o quê? E a gente poderia fazer até um paralelo aqui com
a própria pessoa de Jesus. Naquele episódio famoso em que antes da sua crucificação ali, Jesus ele começa a suar sangue, né? Ele teme pela sua morte, né? Ele faz a famosa oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E tem pessoa que interpreta muito errado essa passagem porque acha que ali Jesus demonstrou fraqueza, ali Jesus pecou ou alguma coisa do gênero. Muito pelo contrário, né? Se Jesus ele era verdadeiramente homem, é claro que ele teria medo diante da morte, né? Como qualquer ser humano normal. Se Jesus tivesse prestes a ser torturado, né, e ele tivesse felizão e tranquilo com aquilo, então seria muito difícil de entender que ele era realmente um Deus homem. Mas porque ele sentiu medo diante da situação, não só porque ia ser uma tortura física ali, mas por tudo que estava envolvido na ira de Deus derramada ali, então faz sentido ele ter tido aquela reação. Esse eu não preciso nem dizer que esse é um dos filmes mais lindos da A24, em questão estética mesmo, de fotografias, de ambientes e etc. Que óbvio, é um filme que teve um dos seus maiores orçamentos, mas ainda assim com pouco orçamento, a A24 ela sempre cria filmes ali com atmosferas e ambientes bem bonitos. E aqui a gente vai ter então esse futuro distópico, né, em que está acontecendo uma guerra ali, e o filme ele não vai se preocupar muito em entrar em questões políticas, o que desagradou muitas pessoas, justamente porque o filme ele não entra nessas discussões políticas, né? Então acho que tiveram pessoas que viram o título Guerra Civil, se passa nos Estados Unidos, assistiram o filme querendo que o filme tomasse alguma posição ali nessas questões políticas que envolvem ali os Estados Unidos, e como ele não se posiciona em nenhum momento, talvez até dê algumas pistas, mas não se posiciona, então muitas pessoas não gostaram. É uma grande burrice, venhamos e convenhamos. Óbvio, né? Tudo bem se você não gostar do filme, mas se for por esse motivo, pelo amor, né? E aqui é curioso, porque falando dos personagens agora, a gente vai acompanhar nessa road trip, né, 4 personagens principais que podem representar, óbvio, 4 estágios ali da vida humana, que é uma geração mais nova, da menininha ali, a fotógrafa nova, que tá chegando agora, que tem um monte de sonhos, aspirações e etc. Tem o personagem do Wagner Moura, que é aquele personagem que ainda tá empolgado com o seu trabalho, cheio de energia, vibra ali, tá buscando também grandes conquistas e etc. A gente vai ter a nossa querida Mary Jane aqui no filme, que por sinal, no filme do Homem-Aranha ela é detestável, mas aqui ela cumpre um excelente papel. E ela já é então essa espécie de protagonista, e ela é justamente o personagem mais interessante porque ela tá nesse estágio de vida e é alguém que só existe. De alguém que tem ali que continuar com a sua profissão, de tirar as fotos, etc. De alguém que vê muitas situações que embrulhariam o nosso estômago, mas que para ela já é cotidiano, já é rotineiro, que já é uma personagem ali que ela não é mais iludida, ela não acha que a profissão dela vai mudar o mundo, alguma coisa do gênero. É alguém desiludido que continua existindo, simplesmente. Aí a gente vai ter ali também um idoso que já representa esse final de vida, esse lado um pouco mais sábio, esse lado que já está mais preocupado com a próxima geração, que está disposto a dar a sua vida pela próxima geração, já está disposto a perder sua vida, né, nessa última jornada, mas que ainda assim quer passar por isso e passa ali todo o seu encanto, toda a sua sabedoria, toda a sua gentileza para frente, né? E aí, olhando mais especificamente para minha querida Kaylee, né, ela tem um papel interessante no filme porque ela é essa jornalista mais nova e ela registra tudo da sua câmera que ela é antiga, né? Que ela ainda registra em preto e branco e etc. O filme ele é esteticamente bonito porque em vários momentos do filme a gente vai ver justamente ele em formato de fotos, né? Isso é bem bacana. E a personagem dela ela tem esse significado curioso porque acredito que essa escolha das fotos em preto e branco mostradas a partir da perspectiva da câmera dela representam tanto essa crueza, esse lado mais descolorido, esse lado mais sem vida, esse lado preto e branco mesmo, desumanizado, sem brilho, do que é aquela realidade, do que é aquele contexto, do que é aquela guerra. Mas por outro lado também pode simbolizar esse ciclo, né, que se repete, tanto pelo fato de ela ser essa jornalista mais jovem que está iniciando na carreira, que quer ser como a personagem da Mary Jane ali, detalhe que eu esqueci o nome de todos os personagens, né? Só que ao mesmo tempo que ela representa então ser essa nova geração, esse futuro do jornalismo, ela usa uma máquina antiga, né? Quase que se tornando nesse círculo, então. Ela é esse personagem que aponta para o futuro, mas ao mesmo tempo volta para o passado com a câmera antiga dela, né? Mostrando esse ciclo que se repete, né? Que é de fato um ciclo que a gente está fadado nessa criação
caída, é claro. Mas não é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. E o único que pode romper com esse ciclo, é claro que já rompeu com esse ciclo, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E aí esse filme levanta pra gente aqui em diversos momentos, então, o quanto que vale a vida humana. Eu acho que todo filme de guerra, na verdade, traz essa discussão, mas aqui isso é bem forte. Em contexto de guerra, tem essa banalização da vida de uma maneira assim angustiante. E é claro que trazendo isso para os nossos dias, a gente pode pensar o quanto a gente banaliza a vida humana também. Mas a gente vai ver isso muito bem representado em dois momentos ali no filme. Então, que tem um grupo ali trocando tiros com o outro, etc, né? E a gente vê que eles são pessoas ligadas ali e um amigo deles perde a vida, mas ainda assim vocês veem esses personagens felizes comemorando depois porque eles venceram aquela batalha menor ali. Então, mesmo perdendo um amigo tão próximo, ainda assim eles estão comemorando naquele momento, né? E a gente vai ver isso também muito bem representado no próprio final do filme, né? Em que a gente vai ver quase que nos créditos ali a foto revelada momento imediatamente após a morte do presidente, né? Em que todos eles estão sentados com um sorriso de orelha a orelha, realmente muito felizes pelo que acabou de acontecer, né? E por mais que ali, é claro, seja um contexto de guerra, ainda assim a gente tem de se perguntar o quanto vale a vida humana. O filme, ele traz isso muito forte também, no meio desse contexto de guerra, é claro, e de como muitas pessoas ali só estão existindo ali, que nem sabem o motivo da guerra, que nem tomam partido nenhum. A gente vê isso em alguns momentos no filme também, que a gente vê personagens que, cara, olha, a gente só tá tentando existir aqui, a gente só quer se proteger, né? Não importa qual lado que eu tô da guerra, eu só tô tentando me proteger, né? Só queria atravessar a rua aqui, eu não consigo porque eu tenho um atirador de elite ali dentro da mansão. E ao mesmo tempo, é claro, a gente vai ver também nesse contexto de guerra pessoas que estão se aproveitando da situação para colocar a sua maldade para fora com toda a sua força. Então a gente tem aquele filme, por exemplo, Uma Noite de Crime, que traz essa ideia de que uma noite por ano tá liberado você fazer qualquer coisa. A gente vai ver então nessa noite o pior lado da humanidade. Detalhe que a ideia do filme é muito boa, mas a execução é péssima. O único filme que ainda é mais ou menos é o primeiro, os outros todos são péssimos, é só a repetição do primeiro. Mas o grande X da questão é que nesse filme, Uma Noite de um Crime, ele representaria o que poderia ser o pior lado da humanidade. Nessa noite vale tudo. E isso acontece muitas vezes. E isso acontece principalmente em contexto de guerra, em que existem pessoas, é claro, que aproveitam a situação para mostrar o seu pior lado e cometer as piores atrocidades possíveis. E a gente vê isso acontecendo um pouco aqui no filme também. E outra pergunta que a gente pode fazer a partir do filme também é: e quando a gente perde o propósito da nossa vida? E essa é uma pergunta que a gente faz principalmente quando a gente olha para a personagem da Mary Jane, que eu vou falar o nome certo dela aqui, é a personagem da Lee. E quando a gente olha então para Lee, a gente vê essa personagem, mais uma vez, que só existe, que já não tem mais ambições, que não tem mais sonhos, que não tem mais expectativas, que ela só existe. E quando a gente passa a viver da mesma forma, sem um propósito de vida. E é claro que muitos de nós pode passar por essa realidade, ou talvez você esteja passando por essa realidade. E é claro que, mais uma vez, a gente só vai encontrar um propósito de vida, um significado, um novo calor e motivo para viver na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos apresenta esse caminho da salvação para a pessoa de Jesus, e é nele que a gente encontra o refúgio, o conforto, é nele que a gente encontra uma nova vida, nós nascemos de novo, e a partir desse novo nascimento que a gente passa a finalmente viver o propósito da nossa vida. E que propósito é esse? É claro que é viver segundo a vontade de Deus. Isso, ao invés de ser uma camisa de força, como muitos pensam que é, na verdade, é um estilo de vida que nos completa, que nos preenche, que nos dá prazer e alegria. E é claro que a vontade de Deus não envolve escolhas específicas da minha vida, como, por exemplo, com quem eu vou me casar, a profissão que eu vou seguir, etc. Mas ainda assim, há uma regra geral, estilo de vida geral. E o ponto não é meramente a vida como um fim em si mesmo, mas é uma vida vivida diante da face de Deus. E é isso que nos dá calor, nos dá propósito. Uma outra cena interessante que a gente poderia tirar um aprendizado aqui também é, mais uma vez, com a personagem da Kaylee ali, a personagem da Jessie, em que ela comenta que o seu pai, no meio daquela guerra ali, ele se isola, ele viaja ali para uma determinada região para fugir da guerra. E ela fala quase que num tom de deboche. Ele tá fingindo que nem tá acontecendo nada, ele fugiu, fingindo que isso daqui nem existe. Mas ela fala isso num tom de deboche no pai dela. A gente, claro, não tem maiores informações como é o relacionamento dela com o pai. Eu estou afirmando aqui, é claro, que ela tinha um relacionamento ruim com o pai, mas o ponto é que ali ela demonstra de fato uma superioridade naquela situação. E isso, infelizmente, reflete bastante do espírito da nossa época, em que realmente familiares, amigos, namorados, famílias têm se rompido por brigas políticas. Cara, isso é a coisa mais idiota do mundo.
É pessoas ali que por conta de um político XYZ, pessoas brigam feio, pessoas tiram a vida uma das outras. Gente, por um político, o político nem sabe que você existe, ele não tá nem aí pra você, mas pessoas, elas rompem relacionamentos por conta disso. E tudo bem você ter um lado político, você ter uma opinião política, não é esse o problema, mas o problema é que quando isso se torna tão grande, a tal ponto que você rompe relacionamento com pessoas que você ama por meramente um pensamento, uma ideologia. Nem isso que a ideologia faz, ela destrói relacionamentos. E isso vindo de pessoas cristãs é pior ainda, porque em Cristo Jesus, o nosso único Senhor, em quem nós devotamos toda a nossa vida, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único Senhor. Então, por mais que a gente exerça a nossa cidadania, você pode ter um candidato favorito, tudo bem, ainda assim a nossa vida está debaixo do senhorio de Cristo. É nele que nossa vida está depositada e alicerçada. Então é a ele que nós seguimos e obedecemos. Pouco importa o político. A gente ora pelos governantes, mas a minha opinião política nunca deve ser maior do amor que eu devo demonstrar ao meu próximo. E é claro também que uma outra cena interessante que a gente olha aqui, quando eles estão passando por uma cidade ali em que eles não estão no meio daquela guerra e toda aquela loucura, e é um daqueles poucos momentos de paz que a gente vê no filme. E aí os personagens passam então ali se divertindo um pouco, apreciando um pouco a paisagem, e aí enquanto a personagem dali tá ali olhando ao seu redor, o Sammy, né, que é o idoso do grupo, ele vira pra ela e fala que mas não foi essa vida que a gente escolheu, a gente não pertence aqui a esse lugar, e a gente desistiu dessa vida aqui por algo maior, algo melhor, algo diferente. E é claro que isso mais uma vez representa muito da vida cristã também, porque se a gente, como os personagens desse filme, devotarmos a nossa vida a uma ideologia, um propósito que diz meramente respeito às coisas aqui da Terra, a gente também vai acabar como esses personagens, apáticos, indiferentes, desesperançosos, desgostosos da vida, que é isso que nos aguarda. Quando a nossa vida mais uma vez está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, a gente tem uma vez mais esse novo propósito, um novo gozo, uma nova alegria. Então, de fato, respondendo à pergunta do Sammy, a gente também desistiu da nossa vida por algo melhor. E aí, é claro, o grande X da questão aqui não é se a gente faz alguma coisa, não é como se a gente fosse apático a tudo que está ao nosso redor, não é esse o ponto. Mas o ponto é a gente viver em prol dessas coisas. Então, por exemplo, eu me dedicar a uma causa social e deixar que aquilo defina a minha vida. Esse é o grande problema. Agora, se eu sou uma pessoa unida a Cristo Jesus, um cidadão do seu reino, e aí sim, vivendo esse amor cristão aqui na Terra, eu me dedique a causas sociais, a amar ao próximo de diversas maneiras, aí tudo bem, porque foi para isso que nós fomos chamados. E a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso gozo não estão debaixo dessas coisas, mas sim debaixo da pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente pode, é claro, encontrar descanso em meio à guerra, né? Que tem uma cena bem curiosa que a gente vê, na verdade, durante o filme, como é difícil para esses personagens dormirem, né? Em meio àquele caos, em meio àquela guerra, com tiros à noite, com tantas coisas acontecendo. E tem uma cena que ela é bem curiosa, que eles estão se protegendo ali de um atirador de elite, etc. E a personagem dali, mais uma vez, ela dorme. Ela aproveita que está ali no meio de um campo, tem umas florzinhas, é uma paisagem bem bonita, e ela consegue dormir no meio daquilo. Né? Mesmo que seja uma situação muito tensa e tenebrosa, ainda assim ela dorme, ela descansa. Mas por quê? De tão exausta que ela estava diante daquilo, é claro. Mas nós, como cristãos, nós também estamos no meio de uma guerra. Né? Não só essa guerra contra a nossa carne, contra o diabo e as suas hostes, mas essa guerra contra a incredulidade humana, essa guerra contra esse esfriamento, essa guerra contra pessoas que odeiam o Evangelho, essa guerra contra a incredulidade, de fato, tentando levar pessoas a se renderem a Jesus Cristo. A gente está em meio a essa guerra, mas em meio a essa guerra a gente encontra esse descanso eterno na pessoa de Jesus Cristo, que está prometido na pessoa de Jesus Cristo, conforme o próprio autor de Hebreus vai falar também. E aí, por fim, né, o que eu posso falar aqui é que o filme ele tem até também uma crítica sutil à religião, né, bem construída. A gente vê isso em alguns momentos, tanto no discurso do presidente, ele sempre colocando Deus no meio de suas frases, né, mostrando quase como se ele tivesse uma visão teológica mesmo, assim, de ele ser esse usado por Deus, de o seu propósito, né, o seu lado ideológico ali estar debaixo do propósito de Deus. Então ele tenta colocar Deus nas suas frases, mostrando, ó, Deus está do meu lado. Então há essa crítica aqui à religião nesse sentido, como também naquela cena lá do posto de gasolina, que um dos rapazes
rapazes ali que está cometendo atrocidades também, é o que dá a entender com o mero desafeto que ele tinha no ensino médio ali, e que no pescoço dele a gente vê justamente uma cruz. É um detalhe bem discreto, mas mais uma vez mostra de como existem pessoas que cometem essas atrocidades usando o nome de Deus. E aqui que a gente finalmente chega então nesse tema da guerra, e que quando a gente olha para a história da humanidade, infelizmente pessoas usaram e usam o nome de Deus ainda hoje nas suas brigas políticas e em guerras, literalmente. Pessoas usaram o nome de Deus para justificar atrocidades, infelizmente. Então, como que nós devemos olhar para a guerra biblicamente? A gente tem de olhar como essa grande tragédia, uma das tristes consequências da queda, do pecado que entrou na humanidade. Porque mesmo no Antigo Testamento, em que a gente vê esse contexto mais bélico de uma forma muito mais presente, ainda assim a Bíblia ela nunca vai apontar a guerra de uma maneira idealizada, de uma maneira ideal, de uma maneira boa. A Bíblia não apresenta a guerra como uma coisa positiva. Infelizmente, é uma consequência da queda, que o povo de Deus teve de passar por isso. Não é uma coisa positiva. A Bíblia não olha para a guerra como uma coisa bonita. Nem devemos nós olhar hoje. Mas a gente se entristece diante dessa realidade. Se o próprio Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, quem dirá nós? Então, óbvio, não vou entrar aqui em temas como Guerra Santa e coisas do gênero, mas ainda assim eu posso afirmar categoricamente que a guerra é uma tragédia, e assim a gente deve entendê-la biblicamente. O PH Santos, o meu xará aqui do YouTube, ele tem uma fala muito interessante no seu vídeo sobre guerra civil também, que ele fala que a guerra é essa desumanização de todos os indivíduos. E ele tem total razão. A guerra é essa triste consequência do pecado. E por mais que o Deus da Bíblia, é claro, muitas vezes ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, não é no sentido, mais uma vez, que a gente tem prazer na guerra, mas é justamente nesse contexto em que a guerra era muito mais presente, muito mais ativa, justamente por ser um período ali bem inicial da história da humanidade, em que existia ali lutas por territórios, por recursos e etc. Não que essa luta ainda não existam hoje, mas naquela época era muito mais forte, muito mais presente. A ideia do Senhor dos Exércitos é justamente para trazer essa segurança para o povo de Deus, para trazer esse descanso, para trazer esse conforto de que, cara, não precisa se preocupar com o tamanho do exército, porque eu estarei com vocês. Essa é a ideia ali, de que Deus venceria os inimigos do povo de Deus. Mas mais uma vez, a guerra, ela é essa triste consequência do pecado. Ela vai no oposto de tudo aquilo que Deus representa. Se Deus ele representa a vida, se Deus ele representa a esperança, se Deus ele representa o amor, a bondade, o sacrifício ao próprio, o pecado então ele traz esse oposto, essa ausência de vida, esse desespero, esse ambiente de morte. Então esse filme, se a gente fosse olhar por um olhar cristão, ele é um grande convite e ele prega uma grande mensagem de que todos nós precisamos de Deus, porque longe de Deus o que espera por nós é justamente esse estado de calamidade. Mas na pessoa de Deus a gente encontra um lar de paz, e na pessoa de Jesus Cristo a gente tem a certeza de que o nosso lar está guardado nele, de que haverá um tempo finalmente em que todas as guerras cessarão e só haverá gozo, paz e tranquilidade, vivendo eternamente do lado da pessoa do nosso Deus, do nosso Pai amado. Fechou? Então olha só, um filme muito bom que eu te convido a assistir, e que traz aqui pra gente interessantes reflexões teológicas. Mas e você, o que você achou? Você já assistiu o filme? Você tirou alguma lição teológica também? Gostou do que eu falei até aqui? Vamos continuar batendo papo aqui nos comentários. Eu te convido mais uma vez a curtir, comentar o vídeo, para dar mais engajamento para ele, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E eu deixo aqui então o meu abraço e espero ver você aqui logo no canal. Fechou? Até a próxima e um abraço. Tchau!